Os anéis em formação ao redor de Quiron, uma descoberta histórica. No vasto e misterioso sistema solar, onde pensávamos conhecer quase todas as surpresas que os corpos celestes poderiam nos reservar, uma descoberta extraordinária acaba de revolucionar nossa compreensão sobre a formação de anéis planetários. Uma equipe internacional de astrônomos, liderada por cientistas brasileiros, observou pela primeira vez na história o processo de evolução de um sistema de anéis em tempo real, ao redor de um pequeno corpo celeste chamado Quiron, oficialmente designado como 2060 Quiron. Esta descoberta, publicada em outubro de 2025 na prestigiada revista The Astrophysical Journal Letters, não apenas confirma que Quiron possui anéis, mas revela algo ainda mais fascinante. Estamos testemunhando o nascimento desses anéis, um evento cósmico raro que oferece uma oportunidade única de entender como essas estruturas se formam e evoluem no universo. Quiron é um objeto peculiar que desafia classificações simples. Com cerca de 200 quilômetros de diâmetro, ele orbita o Sol em uma região situada entre as órbitas de Saturno e Urano, completando uma volta ao redor de nossa estrela a cada 50 anos. Pertencente à classe dos centauros, corpos celestes híbridos, assim batizados, em referência às criaturas mitológicas gregas, metade homem, metade cavalo. Quiron apresenta características tanto de asteroides quanto de cometas. Os centauros são compostos principalmente de rocha, gelo de água e compostos orgânicos complexos, materiais remanescentes da formação do sistema solar há bilhões de anos. O que torna Quiron especialmente intrigante é seu comportamento cometário ocasional. Diferentemente da maioria dos asteroides, que permanecem inertes, Quiron periodicamente libera gases e poeira no espaço, chegando até a exibir uma pequena cauda em 1993, semelhante à dos cometas. Esse comportamento sugere que, sob sua superfície rochosa, existe uma composição volátil que, quando aquecida pelo Sol, sublima e ejeta material para o espaço. Essa atividade peculiar sempre fez de Quiron um forte candidato a possuir anéis, mas foi apenas recentemente que os cientistas puderam confirmar essa suspeita de forma definitiva e, mais impressionante ainda, observar que esses anéis estão em processo de formação ativa. A pesquisa revelou que Quiron possui um sistema complexo e dinâmico composto por 3 anéis densos e distintos, que receberam os nomes de X1R, X2R e X3R. Esses anéis estão inseridos em um amplo disco de material difuso que se estende por centenas de quilômetros ao redor do corpo celeste. A composição desses anéis é fascinante. Eles são formados principalmente por gelo de água, misturado com pequenas quantidades de material rochoso, uma composição semelhante à dos famosos anéis de Saturno. O gelo desempenha um papel crucial na estabilidade dessas formações. Ao contrário do que aconteceria com partículas puramente rochosas, o gelo ajuda a evitar que as partículas se unam e formem uma lua, mantendo o sistema de anéis estável por períodos mais longos. Isso explica por que tantos sistemas de anéis no sistema solar são compostos principalmente de material gelado. O que torna essa descoberta verdadeiramente revolucionária é que os cientistas puderam comparar observações recentes com dados coletados em anos anteriores, especificamente em 2011, 2018 e 2022, e identificar mudanças significativas no sistema. Essas mudanças confirmam que os anéis não são estruturas antigas e estáticas, mas sim formações jovens e dinâmicas, provavelmente com menos de uma década de existência. As evidências apontam que os anéis de Quiron estão intimamente ligados a um evento importante que ocorreu em 2021, uma grande ejeção de material do próprio Centauro. Quando Quiron expeliu esse material,
provavelmente devido ao aquecimento de sua superfície pelo Sol, que fez o gelo sublimar e escapar em jatos, criou-se uma nuvem de detritos ao redor do corpo celeste. Os pesquisadores acreditam estar observando o momento em que esse material ejetado gradualmente se assenta no plano equatorial de Quirón, sendo moldado por forças gravitacionais e colisões entre partículas. Como explica a equipe, estamos vendo o resultado de um evento recente. O material ejetado por Quirón parece estar gradualmente se assentando no plano equatorial do objeto, sendo moldado por ressonâncias gravitacionais e colisões, formando os anéis que vemos hoje. É como se tivéssemos encontrado o elo perdido, observando uma etapa intermediária da formação de um sistema de anéis. Essa descoberta responde a uma pergunta fundamental sobre os anéis. De onde eles vêm? No caso de Quirón, há 3 possibilidades que os cientistas estão investigando. Os anéis podem ter se originado de detritos resultantes da destruição de uma pequena lua que orbitava Quirón, da captura e fragmentação de material espacial que colidiu com o Centauro, ou, mais provavelmente, do próprio material expelido pela atividade cometária de Quirón. É possível ainda que seja uma combinação de todos esses processos. A descoberta dos anéis de Quirón só foi possível graças a uma técnica astronômica sofisticada chamada ocultação estelar. Este método engenhoso funciona de maneira similar a um eclipse, mas em escala muito menor. Quando Quirón passa exatamente na frente de uma estrela distante do ponto de vista de um observador na Terra, ele bloqueia temporariamente a luz dessa estrela. Esse microeclipse dura apenas alguns segundos, mas fornece informações preciosas. Durante a ocultação, os astrônomos medem cuidadosamente a variação no brilho da estrela. Se o objeto celeste tiver apenas um corpo sólido, a luz diminuirá abruptamente quando o corpo principal bloquear a estrela, e então retornará repentinamente quando o objeto passar. No entanto, se houver anéis ao redor do objeto, a luz da estrela apresentará breves oscilações ou piscadas antes e depois da ocultação principal. Essas variações sutis indicam que estruturas finas, como anéis, estão cruzando na frente da estrela, revelando assim sua existência, espessura e densidade. A observação crucial que confirmou os anéis de Quirón aconteceu em 10 de setembro de 2023. Quando Quirón passou em frente a uma estrela distante, a luz dela foi atenuada não apenas pelo corpo principal do Centauro, mas também por múltiplas estruturas ao seu redor. Esse padrão de variação luminosa permitiu aos cientistas mapear o sistema de anéis com um detalhe sem precedentes. A descoberta dos anéis de Quirón representa um triunfo da astronomia brasileira e da colaboração científica internacional. A pesquisa foi liderada pelo Dr. Cristian Luciano Pereira, pesquisador de pós-doutorado do Observatório Nacional do Brasil, com colaboração fundamental do professor Felipe Braga Ribas, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR. Braga Ribas, que coordenou grande parte da campanha observacional, já tinha histórico impressionante. Sua equipe descobriu os primeiros anéis em torno de pequenos corpos em 2013, ao redor do asteroide Chariklo. A campanha de observação da ocultação de 2023 foi uma operação logística impressionante, envolvendo 31 locais de observação distribuídos por toda a América do Sul. Esta rede ampla de observatórios é essencial, porque o fenômeno da ocultação é visível apenas em uma estreita faixa da superfície terrestre, como a sombra estreita de um eclipse que percorre o planeta. Ter múltiplos pontos de observação permite aos cientistas triangular as medições e obter uma imagem tridimensional completa do sistema de anéis. Os dados de maior qualidade foram obtidos pelo telescópio de 1,6 metro do Observatório do Pico dos Dias,
operado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, localizado em Brasópolis, Minas Gerais. Este observatório, situado em altitude elevada nas Montanhas Mineiras, oferece condições atmosféricas excepcionais para observações precisas. O trabalho faz parte do projeto Lucky Star, uma colaboração internacional liderada por Bruno Sicardi, do prestigioso Observatório de Paris, na França. O projeto reúne dezenas de pesquisadores e observatórios ao redor do mundo, incluindo astrônomos profissionais e amadores, todos unidos pelo objetivo de estudar os corpos menores do Sistema Solar através de ocultações estelares. A confirmação dos anéis de Quiron põe fim a um debate que durava mais de 3 décadas na comunidade científica. Desde os anos 1990, diferentes grupos de astrônomos observavam sinais estranhos durante ocultações por Quiron, mas as interpretações variavam dramaticamente. Alguns cientistas interpretavam os dados como evidência de anéis, enquanto outros propunham explicações alternativas. Jatos confinados de material ejetado, uma coma difusa, nuvem de gás e poeira, semelhante à dos cometas, ou discos de material não organizados. Dados obtidos em 2011 foram particularmente controversos, com diferentes autores interpretando as mesmas observações como anéis ou como cascas de poeira. Essa ambiguidade persistiu porque as observações anteriores não tinham a resolução ou a cobertura observacional necessárias para distinguir definitivamente entre essas possibilidades. Foi somente com os novos dados de 2023, analisados em conjunto com todas as observações anteriores, 2011, 2018 e 2022, que a equipe de Christian Pereira conseguiu afirmar com confiança que as estruturas observadas são, de fato, anéis densos ao redor de Quiron. A chave foi observar como essas estruturas mudaram ao longo do tempo. Um padrão consistente com anéis em formação e evolução, mas inconsistente com jatos ou nuvens de poeira. A descoberta dos anéis de Quiron representa mais um capítulo em uma revolução científica recente. Durante a maior parte da história da astronomia, acreditava-se que apenas planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, poderiam possuir sistemas de anéis. A lógica parecia sólida. Seria necessária uma força gravitacional de expressiva intensidade para manter tais estruturas coesas e evitar que se dispersassem no espaço. Em 1848, o matemático francês Édouard Roche calculou que existe uma distância mínima, hoje conhecida como limite de Roche, dentro da qual um corpo celeste pode se manter coeso sem se desintegrar devido às forças de maré causadas pela atração gravitacional de um corpo maior. Acreditava-se que anéis só poderiam existir dentro desse limite e que apenas planetas massivos teriam gravidade suficiente para confiná-los. Essa teoria foi desafiada em 2014, quando a mesma equipe liderada por Felipe Braga Ribas identificou 2 anéis ao redor do centauro Chariklo, um corpo com apenas 250 quilômetros de diâmetro que orbita entre Saturno e Urano. A descoberta foi revolucionária e abriu caminho para a busca de anéis em outros pequenos corpos do Sistema Solar. Em 2017, a equipe descobriu que o planeta anão Haumea, localizado além da órbita de Netuno, também possui pelo menos um anel. Em 2023, anunciaram a presença de anéis ao redor de Quaoar, outro objeto transnetuniano. O que torna a descoberta de Quaoar particularmente intrigante é que seus anéis estão localizados muito além do limite de Roche. Uma observação que desafiou mais de 170 anos de teoria estabelecida e forçou os cientistas a revisar suas compreensões sobre a física de sistemas de anéis. Com Quiron, agora são 4 os pequenos corpos do Sistema Solar com anéis confirmados. Esta série de descobertas mostra que anéis são bem mais frequentes do que se imaginava.
e que a formação dessas estruturas não é exclusividade dos gigantes gasosos. Como explica Rafael Sfaer, professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, que colaborou com a descoberta, a diversidade desses sistemas mostra que a formação de anéis não é exclusividade dos gigantes gasosos. É um processo universal que pode ocorrer sempre que as condições físicas forem adequadas. Uma das questões mais intrigantes que emergem dessa descoberta é sobre a natureza temporal dos anéis de Quiron. Os pesquisadores ainda não sabem se estão observando a formação de estruturas anelares estáveis que permanecerão ao redor de Quiron por milhares ou até milhões de anos, ou se são estruturas efêmeras que se formam e se desfazem ciclicamente. Rafael Sfaer destaca essa possibilidade fascinante. Pode ser que Quiron possua um ciclo de anéis que surgem rapidamente após eventos de ejeção de material, permanecem por algum tempo e então se desintegram apenas para serem reformados quando o centauro expele mais material. Essa seria uma dinâmica completamente diferente dos anéis estáveis de Saturno, que existem há bilhões de anos. Embora estudos recentes sugiram que até mesmo os anéis de Saturno possam ser relativamente jovens em termos cosmológicos. Essa incerteza torna o estudo de Quiron ainda mais urgente e excitante. Se os anéis são temporários, os astrônomos podem ter uma janela limitada de tempo para estudá-los antes que desapareçam. Por outro lado, se forem permanentes, Quiron oferece a oportunidade de observar os estágios iniciais da formação de um sistema de anéis que pode durar eras. A descoberta dos anéis em formação ao redor de Quiron tem implicações profundas para nossa compreensão do sistema solar e da formação planetária em geral. Pela primeira vez, os astrônomos têm a oportunidade de observar diretamente o processo de formação de anéis, em vez de apenas estudar sistemas antigos e estáveis. Isso permite testar teorias sobre como as partículas de poeira e gelo se comportam em ambientes de baixa gravidade, como elas se agrupam através de colisões, e como as ressonâncias gravitacionais, regiões onde as órbitas das partículas são sincronizadas com a rotação do corpo central, moldam e confinam os anéis em estruturas distintas. Além disso, o estudo de Quiron fornece insights valiosos sobre a composição e evolução dos centauros, objetos que são considerados remanescentes primordiais da formação do sistema solar. Entender como esses corpos ejetam material e como esse material se organiza em anéis pode revelar informações sobre processos que ocorreram bilhões de anos atrás, quando planetas e luas estavam se formando. A pesquisa também levanta questões intrigantes sobre outros centauros. Na sua tese de doutorado, que recentemente recebeu menção honrosa da Sociedade Astronômica Brasileira, Christian Pereira investigou outros centauros ativos como 6558, 174P Escheklos e 29P Schwarzmann-Wachmann, e não encontrou evidências de anéis confinados ao redor deles. Isso sugere que, embora a ejeção de material seja comum entre centauros ativos, a formação de anéis requer condições específicas adicionais. Entender quais são essas condições é uma das próximas fronteiras da pesquisa. A descoberta dos anéis de Quiron abre inúmeras avenidas para pesquisas futuras. A equipe planeja continuar monitorando o sistema através de futuras ocultações estelares, permitindo acompanhar a evolução dos anéis ao longo do tempo. Cada nova observação fornecerá dados sobre como as estruturas estão mudando, se estão se tornando mais densas e organizadas ou se estão se dispersando. Os astrônomos também esperam usar telescópios espaciais e observatórios terrestres avançados para estudar a composição química dos anéis com mais detalhes. Espectroscopia, a análise da luz refletida pelos anéis em diferentes comprimentos de onda, pode revelar não apenas a presença de gelo de água,
mas também de outros compostos orgânicos e minerais que podem estar presentes. Há também o potencial de uma missão espacial futura para estudar Quiron e outros centauros de perto. Embora nenhuma missão esteja atualmente planejada, o crescente interesse científico nesses objetos pode eventualmente levar a uma proposta de missão. Uma sonda espacial poderia obter imagens diretas dos anéis, medir suas propriedades com precisão e até mesmo coletar amostras de material do sistema. A descoberta dos anéis de Quiron exemplifica o melhor da ciência moderna: colaboração internacional, perseverança ao longo de décadas, uso criativo de técnicas observacionais e a disposição de questionar teorias estabelecidas quando novas evidências surgem. O fato de que pesquisadores brasileiros lideraram esta descoberta histórica é motivo de orgulho para a comunidade científica nacional. O Brasil tem uma longa tradição em astronomia observacional e instituições como o Observatório Nacional, a UTF-PR, a UFRJ e a Unesp continuam produzindo pesquisas de classe mundial que avançam nossa compreensão do universo. Mais ainda, essa descoberta demonstra a importância da colaboração entre astrônomos profissionais e amadores. O projeto Lucky Star, que possibilitou a observação coordenada da ocultação de 2023, depende de uma rede global de entusiastas do céu que dedicam seu tempo e equipamento para contribuir com a ciência. É um lembrete inspirador de que grandes descobertas ainda podem ser feitas por indivíduos apaixonados pelo cosmos, trabalhando em conjunto com instituições de pesquisa estabelecidas. Ao observar os anéis em formação ao redor de Quiron, estamos essencialmente olhando para o passado, testemunhando processos que ocorreram inúmeras vezes durante a formação do Sistema Solar há 4,6 bilhões de anos. Cada partícula de gelo e poeira que orbita esse pequeno centauro conta uma história sobre colisões, gravidade e os processos físicos fundamentais que governam a organização da matéria no espaço. Esta descoberta nos lembra que o Sistema Solar continua sendo um lugar dinâmico e surpreendente, onde processos de criação ainda estão acontecendo. Não precisamos olhar para galáxias distantes ou para o início do universo para testemunhar a formação de novas estruturas cósmicas. Elas estão acontecendo aqui, em nosso próprio sistema planetário, aguardando apenas que desenvolvamos as ferramentas e a paciência necessárias para observá-las. Os anéis de Quiron representam muito mais do que um fenômeno astronômico fascinante. Eles são uma janela para os processos fundamentais da natureza, um testemunho da curiosidade humana e da cooperação científica internacional, e um lembrete humilde de que ainda temos muito a aprender sobre o universo que nos cerca. À medida que continuamos a estudar esse sistema em evolução nos próximos anos e décadas, sem dúvida faremos novas descobertas que continuarão expandindo os limites de nosso conhecimento sobre o cosmos.